Olá, muito boa noite, boas-vindas a mais uma live de Verdes com o Lula, governo Lula agora. Temos a grande alegria da primeira, temos a presença aqui de Leandro nesse ano. Leandro que foi anunciado há poucos dias aí à frente do IFAM, né? Ele vai poder falar um pouquinho mais sobre esse papel, sobre o que significa essa posição, sobre o que significa esse importante instituto, ainda mais agora, né? Se antes já era um desafio muito grande frente ao tamanho do desmonte que o governo Bolsonaro fez em toda a área de cultura, patrimônio, etc., durante o período que ficou à frente do governo. Agora, muito mais a partir do que foi feito por seus apoiadores, pelos atos terroristas que aconteceram no dia, no dia 8. Lembrando mais uma vez, você que está aqui com a gente pela primeira vez, já veio outras vezes, o espaço é livre para sua interação, pode ficar à vontade para mandar abraço, para dizer onde você está, mas também para mandar suas perguntas, tirar suas dúvidas, né? Realmente, todos nós estamos tentando entender o que vai acontecer, o que está sendo feito, o que é possível ser feito frente a algo que foi inédito na nossa República, né, principalmente depois da redemocratização. Bom, o Leandro, para quem não sabe, ele foi eleito deputado distrital pela Rede Sustentabilidade com mais de 6 mil votos. Ele é professor, ele é mestre em desenvolvimento sustentável, é gestor cultural com formação para a Organização dos Estados Ibero-Americanos e pesquisador do Experiência Internacional, Instituto de Governo e Políticas Públicas na Universidade Autônoma de Barcelona. Ele agora está conosco no Partido Verde, foi candidato ao governo do Distrital, né, do Distrito Federal, quase chegou ali, mas é das eleições, né? Infelizmente não foi dessa vez. Ficamos muito à torcida, viu, Leandro? Eu tô aqui em Sorocaba, no interior de São Paulo. Fiquei muito com a torcida, e principalmente acompanhando as novidades pela Raíssa, que aproveito já para deixar um grande beijo para ela. E quero passar para você, então, para que possa então complementar com mais alguma informação sobre o seu status atual, né, agora à frente do IFAM, e já deixar o seu boa noite para todo mundo que nos acompanha a partir de agora, tanto no Instagram do PV, quanto no Facebook também do PV. Obrigado, Luciano. Um prazer estar aqui conversando com você, com todos os nossos filiados, militantes do Partido Verde, bem como com quem nos acompanha, porque se interessa por essa agenda importante, que é a agenda da sustentabilidade que nós tanto defendemos. Agradecer também a nossa direção partidária, as direções estaduais, todo o esforço que nós fizemos nessas eleições, de maneira mais especial ainda, todo mundo que foi candidato, porque quem se coloca à disposição para a vida pública é porque tem muita coragem, e isso tem que ser reconhecido e valorizado. Então, a todos os nossos candidatos e candidatas do Partido Verde, o meu forte abraço. E nós tivemos um grande resultado no Brasil, ajudamos a nossa federação também a fazer muitos parlamentares, fizemos 6 deputados federais, vários deputados estaduais, e por muito pouco não conseguimos aqui no Distrito Federal chegar ao segundo turno. O candidato reeleito teve 50,3% e nós tivemos 26,2%. Esse 0,3% deles significam 4.996 votos. É muito pouco voto, e ele agora afastado, inclusive, diante desses atos terroristas que aconteceram aqui em Brasília. E nesse momento, Luciano, demais amigos e amigas, eu também, nessa composição do Partido Verde dentro do governo Lula, representando a nossa agenda verde, a nossa agenda sustentável, assumo o IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, um órgão com uma história lindíssima, com uma história de muita contribuição para a sociedade brasileira, de posicionamento do Brasil num cenário internacional diferenciado em relação ao tratamento do patrimônio. O IFAM foi referência para vários países na gestão do patrimônio, ainda é exemplo, apesar de tudo que a gente viveu nos 4 anos. O IFAM sai desse ciclo de 2019 a 2022 muito machucado pelo aparelhamento ideológico, pelo desvirtuamento técnico, do isolamento, inclusive, dos servidores do IFAM, das decisões, dos colegiados, da participação e da política de patrimônio em si. Portanto, há um desafio muito grande pela frente de nós colocarmos o IFAM de novo como um protagonista da política cultural, e esse é o desejo da nossa ministra da Cultura, Margarete Menezes, bem como do presidente Lula, é que o IFAM seja um instrumento, seja uma ferramenta, inclusive intersetorial, não só da cultura, mas também conectado à agenda ambiental, conectado à agenda da educação, à agenda do turismo, do desenvolvimento econômico local,
para induzir o povo brasileiro para esse caminho de prosperidade, de redução da desigualdade e justiça social. E concluo essa primeira parte dizendo desse cenário de guerra que a gente está enfrentando. Inclusive, o encaminhamento, né, do meu nome assim, acabou tendo uma velocidade maior diante desse cenário, que foi o cenário do terrorismo provocado aqui no Distrito Federal no último domingo, dia 8. Eu, particularmente, estive nos prédios afetados, lá no STF, no Congresso, no Palácio, cenário de guerra, algo muito triste, porque não foi só a destruição física, houve um conjunto de violências simbólicas, de violações e atentados a importantes elementos do nosso patrimônio, né? Brasília é patrimônio mundial, todo esse conjunto arquitetônico dos três poderes ali da praça faz parte do nosso patrimônio e foi profundamente afetado, bem como todos os acervos de obras de arte, bens imóveis e bens móveis que nós temos nos palácios. E agora é hora de reconstrução, vai dar muito trabalho. O IPHAN vai ser um agente importante nesse processo, mas não será sozinho, porque toda a sociedade brasileira vai certamente contribuir muito. Inclusive, aproveitando essa deixa, você falando sobre o processo de olhar, né, o que os estragos, né, saiu, se não me engano, foi hoje, né, a vistoria, o documento de vistoria, eu já olhei, assim, olhando as fotos, a gente viu algumas coisas pela TV, né, mas você vendo as fotos da vistoria, realmente é impressionante o total descaso com tudo foi alvo de destruição, não foi respeitado absolutamente nada, né? E eu acho que a maior dúvida que as pessoas têm agora, né? Acho que a gente poderia começar então a partir desse anúncio, quais vão ser as primeiras medidas, né, tomadas? A gente já sabe que já começou a limpeza, né? A Jan já mostrou um vídeo das equipes de manutenção já fazendo alguma coisa. E do ponto de vista técnico mesmo, de restauro ou de recompra, não sei o quais são os passos? Explica para a gente que não tem a minha noção do que deve ser feito agora com bem público. Se fosse na minha casa, eu saberia o que teria que ser feito, né? Mas e no bem público, quais são os trâmites que, de repente, vão ser um desafio na hora de fazer essa reconstrução? Legal, Luciano. De segunda-feira para cá, a ministra determinou que fosse feito um trabalho técnico por parte do IPHAN para que apurássemos os danos provocados, tanto no que a gente chama de bens imóveis, que são as estruturas, os prédios, aquilo que é fixo, como nos bens móveis, que são obras de arte, mobiliário, aquilo que pode ser deslocado, né, desses espaços. E aí foi então iniciado esse trabalho, concluído hoje. A gente apresentou o relatório, né, logo na hora do almoço, já está no site do IPHAN, para quem quiser conferir, está no site também do Ministério. Esse relatório é um relatório preliminar, ou seja, ele ainda vai avançar mais, ele vai evoluir. E como você já viu, bacana você ter visto, percebido ali, pelas imagens, a força desse ódio, a força dessa destruição, esse despejo de ignorância, de violência que eles colocaram nessas estruturas, que não são só do Estado, digo de novo, são do povo brasileiro, e no caso de Brasília, do mundo. Esse relatório mostra esses danos que são reparáveis e alguns danos que certamente serão irreparáveis. Danos reparáveis, principalmente na estrutura, temos riscos, algumas, obviamente, vidros que foram quebrados, que podem ser repostos, estruturas de ferro, esquadrias que a gente tem ali que também podem ser ajustadas. Eu, lendo o relatório, junto com os técnicos, chegamos à conclusão de que a grande maioria dos danos, especialmente nas edificações, são reparáveis. A grande maioria é reparável. Em relação aos bens móveis, ou seja, obras de arte, mobiliário, etc., os órgãos, STF, Congresso, Palácio, bem como o Museu da Praça, que é de responsabilidade do governo do Distrito Federal, a própria praça, que tem ali as pedras portuguesas, também de responsabilidade do governo do Distrito Federal, isso tudo agora já está sendo tratado pelos próprios órgãos. Porque o que está dentro dos prédios, Luciano, não é de responsabilidade do IPHAN enquanto patrimônio tombado. Esses acervos, por exemplo, como a tela de Cavalcante que a gente viu, lá no Palácio Planalto, furada, machucada, é de responsabilidade do Palácio. Ok? Então, nesse momento, os órgãos vão começar a tratar os seus bens
móveis, né, os seus acervos imobiliários. Por exemplo, na Câmara dos Deputados já foi reposto ali um conjunto de bens móveis, como cadeiras, né, mesas que foram quebradas, até obras de arte que já estão sendo restauradas. Da mesma forma, no STF vai acontecer no Palácio. O Palácio, acho que dos três, foi muito célere nessa recomposição. Na segunda-feira mesmo, todos os trabalhadores e servidores do Palácio já tinham ali arrumado o tapete, já tinham limpado tudo, estava um ambiente já minimamente para se trabalhar, para se conviver lá dentro. Então, agora a gente tem essa primeira fase, que é a fase de tratamento imediato, que já está acontecendo, né, por parte desses órgãos. Tem uma segunda fase, que é de médio prazo, que vai ser o aprofundamento dos danos, tá certo? E ao aprofundar os danos, por exemplo, a rampa do Palácio do Planalto está cheia de riscos, né? Tem riscos longos ali, de quase 50 centímetros. A gente agora vai olhar melhor para esses riscos, para essas rachaduras nos mármores, para ver o planejamento e o projeto para se restaurar. Aí vai variar muito, por exemplo, certas coisas vão demorar um mês, outras coisas vão demorar 2, 3, 4, 5, 6 meses. Então, a segunda parte é a elaboração de projetos, o levantamento de ação. E a terceira fase, que é que vai durar mais tempo, é a própria ação, é a própria intervenção. Por exemplo, trocar todos os vidros quebrados, isso vai demorar. Geralmente são vidros de alta tecnologia que a gente não produz facilmente, são encomendados e assim por diante. Porque, como é patrimônio, a gente tem que manter as características originais. Está tombado, né, o conjunto arquitetônico da praça. Por isso, pode ser que demore mais um pouquinho ainda para se restaurar essa parte das edificações. Essa é uma notícia que correu o mundo todo, né? Tem muita gente no mundo todo atenta aos próximos passos, né? Junto com esse anúncio, né, muitas pessoas de outros lugares do Brasil e de outros países se voluntariaram ou querem se voluntariar para ajudar de alguma forma nesse processo. Vocês estão pensando, assim, o Ministério da Cultura, o IFAM, tem como a gente acolher, vai haver uma chamada para quem quiser voluntariar para ajudar? Porque dentro do relatório tem os profissionais disponíveis, né? E fala sobre outros profissionais que talvez sejam necessários. Talvez nesse meio de pessoas que querem se voluntariar, a gente vai poder acolher essas pessoas, nesses profissionais que talvez vão ser necessários para o andamento dessas obras? Sim, será possível a contribuição não só dos brasileiros e brasileiras voluntários, já há uma plataforma, um link no site do governo federal para quem quiser se candidatar como voluntário, seja você arquiteto, restaurador, artista plástico, e o Palácio está organizando esse apoio. Nós vamos ter certamente apoios internacionais, já existem organizações não governamentais se dispondo a ajudar financeiramente e tecnicamente. A própria Unesco vai acompanhar esse processo e várias instituições do nosso próprio país, instituições financeiras, fundações, que também têm feito contato, tanto com o IFAM quanto com o Ministério da Cultura, bem como com a presidência e a Casa Civil. O que vai acontecer agora, Luciano? Nós vamos ter uma comissão que será liderada pelo Ministério da Cultura, na figura da querida Jurema Machado, que é ex-presidente do IFAM, uma pessoa muito qualificada. Ela foi designada voluntariamente para coordenar esse grupo intersetorial, que vai ter o Ministério na liderança, o IFAM, bem como também a Casa Civil, a Presidência da República e possivelmente outros órgãos na medida que o caminho for sendo construído. A Secretaria de Cultura do DF certamente também fará parte, porque ela tem essa responsabilidade que eu citei, da praça e do museu. E aí nós vamos começar a tratar desses aspectos mais administrativos, operacionais, orçamentários, como nós vamos modelar o recebimento, a recepção desses eventuais recursos de doação, se vai ser via Unesco, se vai ser o próprio governo federal que vai criar um espaço, tudo isso vai ser discutido ainda, não tem nada definido. O que vai ser pensado a partir de amanhã, né, justamente nessa comissão, serão os próximos passos. Então, tem sim previsão de apoio institucional e apoio voluntário de cidadãos e cidadãs que estão interessados. Bom, falando em apoio, vou aqui fazer uma pausa para agradecer o pessoal que está acompanhando a gente. Aqui temos o Washington, lá de Campina Grande, PV de Campina Grande, Túlio do PV Paulista de Pernambuco, Washington dando parabéns a você, o Will, secretário de Juventude do PV de Rio Grande do Norte, deixa eu ver quem mais. A Raíssa mandando, né,
falando que é uma alegria ter você no PVDF, uma linda trajetória. Aí nós temos uma pessoa aqui que ele, como arquiteto, fica muito feliz de também te ver à frente do IFAM. Deixa eu ver se mais alguma coisa. Aqui. Adelaide, Leandro, o planejamento é todo o começo, dele vai derivar tudo que está posto no plano de governo. Sou do PV e gostaria muito de poder contribuir. Então já está aí, Adelaide, o recado, né? Acho que vamos pedir para a equipe localizar esse link e colocar no chat para todo mundo que quiser se voluntariar, né? E temos mais um do Facebook também, o Vanderlei. Parabéns. Gostaria de saber qual é a importância do Partido Verde em participar do governo federal. É uma pergunta que veio via Facebook. Então, daqui a pouco a gente volta para o tema do IFAM e dos próximos passos. Agora, fale quanto Verde. Qual que é a importância? Como que você se sente, então, representando o Partido Verde dentro do governo nesses próximos 4 anos? Existe uma importância muito grande, né, da participação do PV nesse processo, desde lá do início. O PV está na federação. Nós construímos o projeto do presidente Lula em parceria, no primeiro momento, com o PT e o PCdoB, depois avançamos para a Frente Ampla. O PV é o primeiro partido ambientalista do Brasil. Nós consolidamos ao longo desse tempo todo um conjunto de conhecimentos, expertises políticas para defendermos a agenda da sustentabilidade. E eu vejo que os espaços que estão sendo construídos pelo nosso partido, a partir da direção do PV, são espaços que dizem respeito, sim, àquilo que a gente defende. Porque, por exemplo, em relação ao patrimônio, de maneira mais específica, nós não estamos tratando só do patrimônio material, como edificações, centros históricos, conjuntos urbanísticos, casarões, igrejas, que é o que se geralmente pensa, né, nesse imaginário, nesse senso comum do patrimônio, mas também a gente está falando de patrimônio imaterial. E patrimônio imaterial tem tudo a ver com sustentabilidade, tem tudo a ver com a agenda socioambiental. Por quê? Porque nós estamos falando de modos de fazer, nós estamos falando de identidades culturais que dizem respeito a tradições e povos que são sustentabilistas. Vou citar os nossos próprios povos originários. Eles têm vários patrimônios imateriais reconhecidos relacionados aos povos originários, aos povos de terreiro, ao povo afro-brasileiro e assim por diante. Então, esse é o primeiro aspecto. A integração da agenda socioambiental com a agenda patrimonial é muito estreita. Fora o que a gente considera, de fato, patrimônio natural. Nós temos monumentos naturais, nós temos parques, nós temos um conjunto de espaços vinculados a biomas e ecossistemas que são patrimônio e que são de responsabilidade do IFAM. Então, está completamente entrelaçada a agenda verde com a agenda patrimonial, a agenda do patrimônio cultural. E uma das coisas que nós temos que fazer daqui em diante é intensificar essa vinculação, essa intersetorialidade. Pensar os programas, por exemplo, de educação patrimonial em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério da Educação. Pensar, por exemplo, a estratégia de turismo patrimonial também de uma maneira mais colaborativa. É essa a agenda que o PV traz para o IFAM, né, nessa representação que hoje eu exercito, que é de todos nós também, e que é a agenda do presidente Lula. Faz parte do programa de governo, faz parte daquilo que a gente inseriu no programa de governo também como contribuição partidária. Então, há uma sintonia muito forte, muito profunda, do ponto de vista da nossa agenda partidária, da nossa agenda programática, com aquilo que o órgão que hoje nós estamos com a responsabilidade de contribuir, possui também como missão. Tem algumas perguntas aqui, uma delas que não quer calar, Leandro, que o pessoal está mandando de vários lugares aqui, e o valor? Já tem uma estimativa, já se começou a fazer uma conta de quanto tudo isso custaria, né? Pensando que se pagasse tudo. Talvez nós temos pessoas que vão fazer doações e não sei o quê, vamos ter um auxílio de custo, mas a gente tem algum esboço de valor, de prejuízo que foi causado em Brasília? Essa é a grande pergunta da semana. Quanto que vai custar reconstruir tudo? Não tem valor definido ainda. Por quê? Acabei de explicar aquela segunda fase, que é a fase dos projetos, é a fase do aprofundamento de danos. Ali é que a gente vai começar a estimar valores. Embora nessas ações de curto prazo, que já estão acontecendo, por exemplo, quanto que a Câmara Federal está gastando para repor as cadeiras? Isso está sendo controlado pela própria Câmara. Lembrando que a gestão dos espaços é dos próprios órgãos. O Ministério da Cultura, o IFAM, não tem nenhuma gerência sobre isso. Não tem nenhuma responsabilidade.
Os próprios órgãos gerem. Então, eles devem já fazer a sua atualização orçamentária e a tendência, inclusive, dessa comissão é poder acompanhar melhor esse dispêndio que está sendo exercitado para recompor o estrago. Agora, existem coisas que não têm valor material, que não têm valor financeiro. Quanto que custa uma obra do Di Cavalcanti? Qual é o valor disso? E os curadores, os artistas vão dizer, entre 8 e 12 milhões, mais ou menos. Tudo bem, essa é uma estimativa, mas o estrago é incalculável. Eu tenho dito isso. Óbvio que nós vamos ter, ao longo do tempo, uma aplicação financeira orçamentária para poder dar conta de tudo, né? Mas a gente só vai poder dizer isso no final, né? Não dá para estimar agora. A cada etapa, a cada fase, a cada avaliação de um móvel, de um bem, vai surgir uma demanda financeira que vai precisar ser preenchida. Então, acho difícil que a gente estabeleça de partida uma previsão orçamentária. Vai ser muito complexo. Isso vai se dar ao longo do caminho para que a gente consiga suprir. Mas é difícil. Não dá para dizer hoje, foi a pergunta dos jornalistas, nem também do tempo. Em quanto tempo a gente vai consertar tudo? Não tem como dizer. Não tem como dizer. Né? Tem coisas que vão ser consertadas aí em um mês. Outras vão demorar, quem sabe, um ano. Uma outra coisa que chama muita atenção das pessoas, principalmente na internet, ao ver as primeiras imagens, né, foram a questão dos presentes, né, que recebemos de outros países, né, alguns furtados e outros totalmente estraçalhados. Já uma preliminar de se é possível restaurar aqueles vasos, por exemplo, né, se é possível, e se não for possível, algumas pessoas até sugeriram de até expor eles quebrados, enquanto memória do que aconteceu, para que as pessoas não esqueçam. Já se foi discutido de alguma forma, de forma preliminar, óbvio, né? Porque está tudo ainda, todo mundo está meio que tentando entender tudo o que aconteceu, mas essa pauta já foi debatida de alguma forma? Por exemplo, no STF havia um acervo específico dessas doações, desses presentes de chefes de Estado, representações internacionais, tudo destruído praticamente, tudo muito detonado. Existem coisas que a gente vai conseguir reparar, restaurar, mas algumas não. E aí você falou sobre memória. Isso é muito importante. A intenção da ministra, a intenção da Janja, do presidente Lula, estabelecer um memorial desses atos terroristas. Para celebrar? Não. Para memorar, para que não se repita, como você bem colocou. Inclusive, a política de memória tem que ser melhorada no Brasil, tem que ser aperfeiçoada. Isso não só em relação ao que aconteceu no domingo, mas a escravidão, a ditadura militar, a dizimação dos povos indígenas, entre outros fatos. A gente precisa fazer a política de memória para que as atuais e futuras gerações compreendam o que ocorreu e não reproduzam, não repitam esses acontecimentos. Existe uma intenção, Luciano, da ministra, de se criar esse espaço de memória, ainda não se sabe onde, não se sabe como, o que exatamente vai ter lá dentro. Mas a gente pode pegar exemplos de espaços de memória do próprio Brasil e de outros países, em que você pode encontrar fotografias, você encontra registros audiovisuais, você encontra objetos. Eu tive a oportunidade, um tempo, de morar na Catalunha e visitei Berlim e Munique. Munique tem um conjunto muito grande de memoriais nazistas. Tem o memorial do Partido Nazista, por exemplo. Lá tem vários objetos que vão contando a história, né, da criação do Partido Nazista, sua ascensão ao poder. E ao final da exposição, existe uma mensagem que diz exatamente isso. Tudo isso que foi contado é para que as atuais e futuras gerações não façam de novo, para que isso não se repita. Então, é essa a intenção de um eventual memorial, de um espaço, que pode sim conter, quem sabe, determinados pedaços, determinadas matérias que não foram possíveis de serem restauradas. Eu acho que uma outra coisa que também foi muito discutido quando foi anunciado o seu nome, né? Eu imagino que por causa dos traumas gerados pelas indicações políticas que você disse lá no começo, né? Quanto aos servidores, teriam mostrado uma certa resistência, né, à sua indicação. Mas eu queria que você pudesse mencionar o trabalho que você fez antes de estar nessa posição, né? Durante a pandemia, né? Esse seu
esse seu contato com a cultura. Nós do PV te conhecemos, mas de repente, depois dessa live for para o YouTube, etc., acho que é importante a gente ressaltar que nós estamos muito bem representados, não só pelo seu trabalho legislativo, né, mas também seu trabalho de preocupação e conexão profunda com o que é a cultura nesse país. Eu queria que você pudesse demonstrar um pouco dessa sua trajetória de vida, né, para trazer pessoas do porquê que faz sentido para você hoje estar aí, não só porque faz parte de um partido da federação, mas pela sua conexão com esse tema como um todo, e como você vê então agora essa trajetória até aqui em diante, assim, como que você se sente com essa responsabilidade? Muito obrigado por dar essa oportunidade de falar desse aspecto que, inclusive, surgiu na imprensa ao longo da semana passada. O IPHAN, ele é um órgão histórico, ele tem uma trajetória muito bonita. Inclusive, o primeiro presidente do IPHAN não era arquiteto, também não era arqueólogo, era um advogado, mas que tinha compromisso com o patrimônio, tinha compromisso com a política de patrimônio, tinha compromisso com o país, compromisso cívico, republicano, que foi o nosso querido Aloysio. Bom, ao longo desse tempo, principalmente nos últimos 30 anos, 40 anos, houve uma tradição de pessoas do ambiente, do meio do patrimônio, especialmente arquitetos, conduzirem o IPHAN, o que foi muito positivo, inclusive, para que se organizassem ainda melhor do ponto de vista técnico o órgão. E, em 2019, após a eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, o órgão foi conduzido por uma pessoa que, primeiro, não tinha uma formação profunda na área da cultura, tampouco de patrimônio, e que utilizou o IPHAN, assim como o governo Bolsonaro utilizou várias estruturas, para um aparelhamento ideológico, isolando, reduzindo a importância dos servidores. Isso tanto nos processos participativos internos, vou dar um exemplo bem objetivo. Antes de sair, foi publicado um regimento interno do IPHAN, pela antiga presidente, sem qualquer consulta, sem qualquer conversa com servidores, mudando toda a rotina do órgão, criando novos espaços, mexendo nos cargos, sem qualquer discussão. Então, quando a gente fala de trauma, são episódios assim. De fato, há legitimidade e é compreensível o sentimento que havia alguns dias atrás dos servidores de falar assim, poxa, peraí, que saiu na imprensa, né? Foi uma nota, se não me engano, na quarta-feira passada. PV vai indicar o IPHAN. Essa era a informação. Bom, então, na cabeça dos servidores, a ideia era, lascou. Lá vem mais alguém que não tem compromisso com o patrimônio, não tem nenhum compromisso com a política da cultura, que não tem história, que não tem relação nada com nada. Uhum. E daí a importância de eu me apresentar, que você me dá. E eu fiz esse exercício também ao longo dos dias, né, com os servidores, escutando-os, né, me apresentando melhor. Eu sou professor, né, sou licenciado em Ciências Sociais, sou sociólogo de formação, sou bacharel em Sociologia, sou mestre em Desenvolvimento Sustentável. Foi quando eu iniciei a minha trajetória acadêmica no tema da participação social. Na época, eu trabalhava com os coletivos jovens de meio ambiente, fiz uma pesquisa profunda sobre a rede de juventude de sustentabilidade. Depois, eu fui para a área de desenvolvimento e políticas públicas, e foi quando eu ingressei na pesquisa em cultura. Embora já tivesse uma conexão com a cultura por, né, ser músico e interagir bastante com o ambiente cultural de Brasília, mas ali eu comecei a ter uma aproximação muito grande da política cultural, enquanto pesquisador. Em 2017, eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil e estar em Barcelona. Na Catalunha, inclusive, lá em Girona, é onde reside a Cátedra de Políticas Culturais da Unesco, que é uma das grandes parceiras do IPHAN e do governo brasileiro, né, nessa agenda do patrimônio. E eu, nesse tempo que fiquei lá, também tive acesso a uma série de formações, de cursos, incluindo o curso de Gestão Cultural, que é uma oferta da Organização dos Estados Ibero-Americanos. Então, fiz essa formação em Gestão Cultural e logo em seguida eu fui eleito deputado distrital. Enquanto deputado distrital, minha formação, eu digo assim, e aí na prática, né, no exercício político, se aprofundou totalmente na questão da cultura e na questão do patrimônio. Brasília é patrimônio, como já disse, e aqui dentro a gente tem um conjunto de patrimônios locais e patrimônios nacionais importantes, que nós atuamos muito fortemente para defender, para evitar o colapso, a destruição. A gente construiu uma relação muito forte com essa rede patrimonial do Distrito Federal. A gente, inclusive, legislou sobre isso em algumas situações.
chegando até o final desse processo, né, tendo sido candidato ao governo, com um programa de governo fortemente comprometido com a agenda da cultura, formulado por mais de 30 especialistas da cultura, conselheiros culturais, e aí é que surgiu esse credenciamento, né? Obviamente que o Partido Verde tem muita responsabilidade. Então, para um espaço possível como esse, haveria de indicar alguém que tivesse alguma relação. Então, essa é a minha relação com o campo cultural, com o campo patrimônio, mesmo que não seja tão profunda quanto alguns servidores, arquitetos, lideranças acadêmicas, profissionais, que têm uma trajetória aí de vida, né? Por exemplo, nosso atual diretor de patrimônio material, professor Andrei Rosenthal, é uma pessoa que tem aí a vida dedicada a essa pauta. O Davidson, que é o diretor de patrimônio imaterial, também foi superintendente do IFAM no Acre. A Desirê, que vai assumir a nossa diretoria de cooperação e fomento, ela é servidora do IFAM há mais de 10 anos e é especialista também em patrimônio imaterial, é alguém que entende do Sistema Nacional de Patrimônio que a gente quer construir. Ou seja, aí a nossa responsabilidade partidária também de compor alguns espaços com essa qualidade técnica, comprometido com o órgão, inclusive, com pessoas que estão ali dentro, né? Uhum. Conciliando a técnica com a política. Nenhum espaço é só político e nenhum espaço é só técnico. Uhum. O exercício republicano de gestão, ele combina as duas coisas. Um bom apoio técnico, uma boa base técnica para tomar decisões políticas que sejam coerentes com a agenda programática e ideológica que a gente sustenta, que está representada pelo presidente Lula. Então, Exato. mas foi por aí que aconteceu. Bom, Leandro, a gente está chegando no limite do nosso horário aqui. Eu quero respeitar também o que a gente acordou com você. Aí nós temos algumas interações ainda, mas eu vou deixar para a nossa equipe responder depois. Quero que você deixe o seu recado para quem nos acompanhou, que vai nos acompanhar depois no gravado, e deixar aqui a nossa boa sorte e, mais uma vez, nos colocamos à disposição para colaborar com for divulgações, né, algum outro debate que vocês forem promover. Acho que eu posso falar em nome da equipe que nós estamos aqui à disposição para tentar ajudar a envolver principalmente os filiados, né, e filiadas, para apoiar o que for possível nessa empreitada. Primeiro, agradecer, Luciano, o convite para estar aqui nessa live, que é muito importante não só para o nosso partido, mas para a conexão com a sociedade, a gente mostrar os nossos quadros, falar das nossas causas, da nossa defesa, daquilo que a gente propõe. E, segundo, pedir desculpas, né? Hoje a gente teve essa situação de tempo reduzido, mas eu já me coloco à disposição para voltar, para a gente fazer outras conversas sobre temas que vocês quiserem, que você achar interessante. Estou virado desde terça-feira, né, por causa de todas essas situações em relação aos atos terroristas. Tem um monte de documento aqui para ler, né? Agora, hoje eu almocei 6 horas e daqui a pouco comer alguma coisa para continuar trabalhando, porque nós lutamos muito, né, para que esse momento chegasse. Nós lutamos muito para que Lula fosse eleito. Nós lutamos muito para que o Brasil saísse do fosso do fascismo. Então, agora é a hora, realmente, todos nós nos dedicarmos, seja quem está na estrutura do Estado, seja quem está na iniciativa privada, seja quem está na sociedade civil organizada. Todos os nossos filiados e filiadas têm um papel muito importante para cumprir e cumprir da melhor forma possível. Portanto, eu quero saudar aqui, né, todo o Partido Verde do Brasil, cada estadual, cada executiva, os nossos dirigentes, principalmente os nossos militantes, e dizer que daqui a 2 anos, né, lembrando, a gente tem uma eleição municipal para enfrentar, que já é o momento, e aqui é um recado para as nossas estaduais, municipais, já é o momento para a gente planejar, já é hora da gente formar quadros, da gente preparar quadros, fazer planejamento estratégico, definir metas políticas, de filiações, de candidaturas. O tempo urge, o tempo corre. Uhum. E 2026, depois também, é logo ali. Então, eu queria trazer esse desejo, que é o de todos nós, sem dúvida nenhuma, a gente fortalecer o Partido Verde, fortalecer o campo progressista, fortalecer o ambientalismo brasileiro e darmos conta aí do recado para evitar o retorno da extrema-direita fascista, terrorista, vândala, criminosa, que não gosta do Brasil. Obrigado. Recomendo que todos vocês possam ver o relatório que foi publicado hoje, para vocês verem em primeira mão as fotos, as imagens, os relatos, a descrição do que aconteceu, que ainda, como o Leandro disse, ainda está em desenvolvimento, vai ser aprofundado. Quero agradecer a Secretaria Nacional de Comunicação do PV, quero agradecer também aqui o deputado estadual Roberto Carlos, do PV Bahia, que também nos acompanhou durante essa live, enfim, todos vocês que nos acompanharam, que
que dedicaram seu tempo, e você que está acompanhando, de repente, esse vídeo gravado depois. Continue com a gente, siga o PV nas redes sociais, siga o Leandro Graz nas redes sociais, para que você possa também continuar participando desses próximos debates do PV de Verdes com Lula. Obrigado, uma boa noite e uma boa semana para vocês.